que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas e se Deus, na verdade, as linhas tortas forem a sua escrita? Pois bem, hoje eu venho falar para vocês sobre geometria sagrada e como a geometria sagrada, ela é como se fosse uma assinatura de Deus. Você vê a escrita dele, da criação, na sua obra. Conheceis a obra e conhecereis o Criador, o artista, por assim dizer. E para falar sobre tal, eu vim hoje aqui no Bosque do Papa, ou Bosque Polonês, aqui em Curitiba, para falar um pouco sobre essas linhas que para um olhar atento parecem ser linhas tortas, mas que na verdade é essa assinatura. Essa assinatura de Deus você vê em toda a obra dele, pois ela pode ser percebida desde a natureza, nas plantas, no canto dos pássaros. Quando você faz uma análise por exemplo, do gráfico das ondas, né, do som, eles seguem o mesmo padrão de geometria sagrada. O crescimento das folhas das plantas, das árvores, das copas das árvores. E até mesmo no formato das galáxias, no formato do corpo humano, a forma com que o corpo humano se desenvolve, nas pétalas das flores, no padrão de crescimento das pétalas das flores. Nós podemos ver a geometria sagrada em tudo. Alguns diriam que é apenas uma coincidência. Mas se você pegar matematicamente e fizer uma análise dos números, eles se comprovam que existe sim uma taxa, um teor, que se repete em todos esses padrões. Desde os padrões da luz, do som, das plantas, da organização das partículas no universo, do crescimento biológico e até mesmo nas taxas de organização no meio tecnológico. Até mesmo se você olhar padrões da bolsa de valores e padrões de previsibilidade do que vai acontecer no futuro e no passado, todos eles têm um fator em comum. Na matemática é chamado de φ. É o número φ. E, bom, ele se apresenta em toda a criação, repetido. Então, a geometria sagrada, ela, claro, em termos de geometria, é porque é uma linguagem que o ser humano desenvolveu para ler. É uma observação de padrões e que ela foi resumida de forma gráfica. Ali na minha frente tem 2 jacus andando, deixa eu mostrar pra vocês. Um casal. Então tudo que foi criado pelo universo, seguindo a lei de crescimento, nutrição e acolhimento do universo, ela sempre segue esse padrão de geometria sagrada, por assim dizer. E tudo aquilo que não segue esse padrão é a desordem, é a formação sem um padrão geométrico cristalino, por assim dizer. Nós vemos isso, por exemplo, na formação do vidro ou
ou naqueles experimentos feitos com cristais de gelo pelo... me deu branco o nome dele. O japonês, o Namoto alguma coisa, me deu branco. Mas enfim, ele fez esses experimentos com os cristais de gelo, super conhecidos no meio esotérico, onde ele utilizou palavras positivas sobre a água, né? E depois fez o congelamento dela em forma de cristais de gelo, e é onde você pode observar que aqueles que receberam palavras com intenção positiva de amor, e paz e prosperidade se cristalizaram de formas geométricas perfeitas e formas belas cristalizadas, né? Enquanto a água que recebeu palavras de baixa frequência, baixa vibração, de destruição e enfim, elas formaram não formaram geometrias, formaram formas anômalas sem definição, sem padrão de definição, bem como uma gota de vidro disforme. Pois é, né? A diferença do cristal para o vidro é basicamente essa. O cristal ele se forma com esses padrões geométricos fixos. Bom, dentro da geometria sagrada tem muitas coisas que nós podemos falar sobre. Por exemplo, a geometria sagrada ela era estudada pelos antigos, os filósofos filósofos platônicos, e até mesmo antes na Índia, na Ásia, pelos chineses, japoneses, mongóis, falei, né, os indianos, na África também vários povos têm desenhos e formas de geometria sagrada. A flor de lótus, a flor da vida, né, aquele símbolo que eu tenho que normalmente aparece no fundo dos vídeos, ele existe também representado em diversas culturas. Mas é interessante que nós temos os registros bem escritos por Platão e principalmente por... não é Arquimedes, me deu branco o nome dele. Enfim, eu ponho escrito aqui o nome da pessoa que eu estou me referindo, onde é interessante que os pensamentos daquela época eles mostram uma busca de Deus por meio da matemática, por meio dos números, e eles basicamente se barraram na geometria sagrada no meio dessa busca, tanto que eles definem Deus eles conseguem definir o que seria, qual que é a origem de Deus ou o que é Deus a partir de cálculos, a partir de números. E no caso, eles fazem uma reflexão muito simples em torno do número 1. Pois se Deus é um, é o uno, o todo, se Deus é um, o uno, o todo, se todos somos um, Deus, ele, por ser único e o criador de tudo e tudo mais, ele obrigatoriamente tem que ser um e único, né? Então você tem o Deus que é um, que ele é o uno. Como você faz um se tornar muitos? Porque você tem 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1, 1. O 1 sozinho, ele não tem nenhum processo pelo qual ele se torna múltiplos, exceto por um processo, que é o do espelho, o do reflexo. Então você tem que essa partícula, essa unidade, essa origem, saindo do 1, pelo processo de se auto-observar. Então você tem que 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Para o 1 sozinho se transformar em algo a mais, ele precisa olhar para si mesmo. É o processo do espelho. Quando o 1 olha para si mesmo, é como se criasse uma espécie de 2. Então você tem a dualidade sendo criada. Isso é representado por alguns gráficos que eu vou colocar aqui. Quando você tem essa partícula 1, onde ela cria esse processo de espelho, e você representa o 2. Você tem a dualidade. Quando um olha para o outro, automaticamente você cria
o mesmo processo pode ser repetido e criar um terceiro ponto de vista. E aí você cria a trindade. A partir desses três, você pode distribuir eles e eles começam a crescer infinitamente, fazendo o mesmo processo geométrico de uma flor de lótus, de crescimento, um processo de crescimento a partir desse início, por assim dizer. E a partir disso é que você tem o início da criação e a expansão infinita de criação do universo. E a geometria sagrada identifica isso em todo e qualquer ponto do universo. Porque esse processo de criação, pois esse mesmo processo de criação, quando ele se apresenta no universo tridimensional, ele gera um processo de crescimento de fractal. Ele é uma geometria fractal. O que é um fractal? Ele é essa forma geométrica de crescimento contínuo, de geração contínua e infinita. Se você olhar o macro de um fractal e olhar o micro de um fractal, eles são iguais. Se você dá um zoom out, você vai para longe, olha bem de longe, ele vai ter um formato. Se você pega qualquer ponto dele, na borda dele, e dá um zoom infinito, você vai encontrar de novo o mesmo padrão, a mesma forma, e o mesmo princípio matemático gerando aquilo. E isso a gente vê, né, pela geometria sagrada refletido na realidade e em todas as coisas que criam essa realidade. Então, por meio desses fractais, é que o universo ele é gerado. E como fractais, o que você observa em cima é igual ao que você observa embaixo. Então, o que está acima é como o que está abaixo. É outra lei hermética que nós vemos e que se demonstra por meio da geometria sagrada e você encontra nesses processos de fractais. Ou seja, o que está acima é como o que está abaixo, nós vemos que existe uma correlação entre tudo. E aquilo que você observa em um nível é igual ao que existe num nível maior. O processo que nós vivemos na vida aqui na Terra é igual, diretamente relacionado, em termos de geometria sagrada, em organização, de geometria e cristalização, ao que existe nos planos superiores e vice-versa. Então, o que nós observamos na terceira dimensão tem correlação com o que existe nas dimensões superiores, também por meio dessa observação. Por isso a observação da geometria sagrada e a compreensão dessa assinatura de Deus é muito interessante, pois ela demonstra pra gente como que funciona o universo e tudo mais. Bom, aí nós podemos aprofundar um pouco em alguns aspectos já observados pelos antigos em relação à geometria sagrada. Onde, por exemplo, nós temos o 1, o Uno, Deus, 2, a dualidade, 3, a trindade. Quando nós passamos por 4, eles colocam como 4 sendo relações da matéria, as 4 bases. E o 5, ele é o sagrado biológico, das formas biológicas. Tanto que você pode ver que, pelo 5, as flores, todas as flores, elas começam com, pelo menos a grande maioria, elas começam num padrão de 5. São sempre 5 pétalas, ou 5 estruturas que formam essa flor. E a partir dos 5 você tem flores que começam a se ramificar e algumas outras que começam em 6, 7, 8 e assim por diante. Mas normalmente elas têm uma base de 5. Se a flor não tiver nascido com nenhum defeito, ela provavelmente vai ter 5 pétalas, as mais simples. E você observa isso muito facilmente na natureza. O corpo humano, ele é representado pelas 5 pontas. Tanto que antigamente as pessoas acabaram remetendo, né, ao pentagrama, a estrela de 5 pontas, como se fossem as bruxas ou coisa do tipo, mas não, aqui essas pessoas elas tinham esse conhecimento da observação da natureza e da organização dos 5 em relação aos organismos vivos. O corpo humano, né, ele tem como se fossem 5 pontas, entre aspas, e é interessante você ver como o fractal ele está presente até no corpo humano. Pois quando nós observamos nosso corpo como um completo tendo 5 pontas, nós pegamos, por exemplo, nossa mão, pés, eles também refletem essas 5 pontas. Quando nós observamos o formato por exemplo, do globo não do globo ocular, o globo ocular também tem relação, mas o formato de uma orelha, ela é equivalente ao formato do feto. Ou seja, novamente o fractal sendo expresso em 2 pontos diferentes da geração humana.
E podemos observar outras questões, como por exemplo o formato da coluna, como a coluna vertebral é formada, e enfim, tem várias comparações que você pode fazer. Então nós temos que o 5 está ligado à vida orgânica representada na matéria. O 6 ele é interessante porque ele traz mais um ponto de equilíbrio. E aqui na matéria nós vemos o 6 representado em estruturas fixas no tempo e espaço. Nós vemos estruturas em planos 2D perfeitamente equilibradas, como por exemplo pedras de formação vulcânica, onde elas esfriam e acabam se condensando nesse formato hexagonal. Essa questão do equilíbrio ela acabou refletindo na religião, com a estrela de Davi, por exemplo, a estrela com 6 pontas. Nós vemos nas colmeias de abelha também, é um equilíbrio perfeito que naturalmente quando é formada as gotas de mel e a cera da abelha, ela gera esses compartimentos hexagonais, porque é o equilíbrio perfeito que você encontra num plano 2D. Se nós falarmos de um plano 3D, os antigos pensadores, os platônicos da escola platônica, eles falavam sobre os sólidos platônicos. Nós temos a base de pirâmide feita de triângulos, base triangular. Enfim, tem uma lista de sólidos platônicos, eu não lembro exatamente quantos são, acho que são 6 ou 8, enfim, eu vou colocar todos aí na tela, todos os sólidos platônicos, mas eles também vieram desse pensamento que eles tinham sobre a matemática, sobre a geometria sagrada expressa no mundo 3D. Claro que nesse mundo 3D é um pouquinho mais difícil de pensar sobre, mas eles fizeram essa reflexão. Então o 6 ele representa essa estabilidade no tempo, pois ele se equilibra muito bem geometricamente. Até se você falar em termos de engenharia mesmo, você tem ângulos de 120 graus no hexágono, e ele traz um equilíbrio material muito grande. Quando nós falamos do 7, aí muitos já levam para os 7 chakras, onde nós temos os 7 pontos energéticos. Então você tem uma conexão do 5 com a terra e com o céu, mais 2. E você consegue gerar todos esses chakras daquilo que está em funcionamento no teu corpo, que representa questões, né? Quanto a conexão com a terra e com o céu. Você tem o primeiro chakra conectado com a energia da terra, com o plano físico. Você tem o segundo chakra relacionado ali com a multiplicação, a reprodução. O terceiro chakra, que seria o plexo solar, ou Manipura, o chakra do sol, onde você recebe energia. O chakra do coração, da emoção, do amor, da representação, da cor verde como as plantas. E você tem da comunicação, representada pelo chakra da garganta, que é um azul claro. Você tem o chakra da testa, que ele é o chakra mental, do pensamento, que é azul escuro, assim como o céu. E o chakra coronário, que é o conectado com o superior, o divino, digamos, os planos mais sutis. Então você tem a matéria com o 5, assim como é representado pelo pentagrama, e você tem o 7 representado pelos chakras, que seria a conexão desses 5 com o céu e a terra. E depois do 7, nós temos o 8, o octógono, que ele também traria um grande equilíbrio. Ele traz algumas questões também relacionadas a algumas crenças
shintoístas, taoístas, onde, por exemplo, você tem o Bagua, que é aquela forma que traz aspectos da natureza em comunhão, que ele mistura os aspectos da natureza. Os aspectos da natureza que eles misturam é o vento, água, terra, ar, montanha, enfim, tem alguns ali que eles fazem e eles pegam esses elementos e combinam eles e gera outros elementos, como por exemplo a água com terra e gera lama, ou o vento e o fogo, enfim, eles fazem combinações para... Era a forma com que os chineses observavam a natureza e traziam suas explicações. E por questões das quantidades de elementos e as combinações, eles geraram ali muita coisa a partir da base do 8. Daí, normalmente, depois do 8, eles meio que pulam um pouco o 9 e vão pro 10. E acho que eu vou fazer uma inserção aqui no vídeo falando um pouco sobre cada um desses números e como que eles funcionam. E mostrar mais algumas outras coisas em relação à geometria sagrada fora só dessa conversa que eu tô tendo aqui mais informal com vocês aqui no Bosque do Papa. Vou aproveitar para mostrar para vocês um pouco aqui também do bosque. Aqui, ó, na minha frente tem essa catedral de... não dá muito certo tirar. Enfim, essa catedral de verde. Esse foi um dos lugares onde o Papa João Paulo II veio e rezou uma missa aqui, nessa catedral verde. E a psicosfera, a energia do ambiente ficou aqui. Tanto que tem algumas reflexões, uns salmos aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pois bem, ele é exaltado não só pelas pessoas que creem nele, mas também, né, pela própria natureza, na própria geometria sagrada, nas coisas que nós observamos. O bosque todo é composto por esses caminhos de pedra aqui, de granito. E ali na frente, aquilo lá é uma estátua do próprio João Paulo II. Exatamente no local onde ele rezou a missa. E aqui está ele. Como peregrino da paz e do amor, falou-nos das coisas perenes que Cristo ensinou. Suas palavras, qual brisa que aviva a chama, fizeram revivecer em nós a mensagem de amor legada por ele. O povo então chamou-o de João de Deus. Foi a homenagem de Curitiba para os poloneses e o Papa polonês. Ao longo de todo o bosque tem esses recantos, espaços meditativos, onde você pode fazer uma contemplação da natureza e do espaço. E claro, observar a geometria sagrada também. Seja no crescimento, no formato das folhas. Ou na copa das árvores. Quanto à inserção que eu falei que faria, resolvi deixar para fazer um vídeo próprio só sobre isso.
Então, se vocês quiserem, farei no futuro um segundo vídeo, um vídeo um pouco mais educativo, um pouco mais informativo. E daí eu posso entrar em mais detalhes sobre a geometria sagrada. Ali na frente temos o bosque, que representa uma vila polonesa no início da colonização, aqui na Curitiba, região Paraná. Aqui vemos Nicolau Copérnico. No geral, as obras humanas elas fogem da forma orgânica. Elas buscam formatos de linhas retas e tentativa lógica de transformar tudo em padrões facilmente compreensíveis para a mente humana. Só que é claro que a mente humana ela observa de um ponto de vista de ilusão. E aí criamos essas formas e organizações que não seguem o que a geometria sagrada nos coloca. O que a geometria sagrada nos propõe é mais como isso. Padrão de 5 de organização e o crescimento radial que uma planta tem. E não a desorganização, a tentativa de linhas retas em criar algo único. Que as linhas retas sejam erradas, de forma alguma. Elas fazem parte do processo do ser humano de raciocinar e tentar trazer ordem ao aparente caos. Aqui em Curitiba tem esses espelhos d'água onde as pessoas trazem os cachorros pra nadar, pra brincar. E, enfim, as praças são em geral assim, cheias de famílias curtindo o fim da tarde. Essa região é a região do centro cívico, no caso. E aqui eu filmei essa rotatória que ela é interessante, que tem essa estátua do Confúcio, que foi um presente da China para Curitiba. E é curioso que essa rotatória ela tem essas flores e elas formam o símbolo do Yin e Yang. E claro que não poderia faltar uma obra icônica de Curitiba, que é o Museu Oscar Niemeyer, ou Museu do Olho. Assim como eu havia falado sobre como as linhas retas, o ser humano tenta trazer essa organização, né, para o espaço físico. O Museu do Olho ele faz esse contraponto das linhas curvas, orgânicas, como a do olho, com as linhas retas do restante da obra. Mas ela mistura aspectos tanto do ar, água, do reflexo que o espelho d'água faz sob esse olho. O olho supostamente foi uma inspiração da araucária e também da forma humana por meio de uma bailarina, conforme as intenções do arquiteto Oscar Niemeyer. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.